Está começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Hoje vamos conversar com o deputado federal Pedro Vilela, do PSTB. Conversaremos também com o engenheiro Álvaro Menezes, ele que é consultor ambiental e é também diretor nacional da Aves. Outro entrevistado nosso, o infectologista Fernando Maia. A gente conversa com eles daqui a pouco. Ficar longe de quem a gente ama é difícil, mas a separação nos fez aprender que estamos juntos nessa. Aprendemos que desconhecidos não resistem a um "Oi, tudo bem?" E agora nos importamos com a resposta. Porque quando o outro está bem, a gente fica ainda melhor. O App Vida deseja um Natal cheio de esperança e um ano novo com muita saúde. Porque saúde aproxima. App Vida. Saúde pra valer. A Festa Escova chegou na sua cidade, um conceito único e inovador para você que vive uma rotina repleta de compromissos e que não pode perder tempo na hora de cuidar da sua beleza. Escovas, hidratação, tranças e maquiagens, sem hora marcada e com a qualidade e a praticidade que você quer, sem corte, sem coloração, só escovas do jeito que você precisa e com valor único, um preço justo. Tá esperando o quê? Venha para a Festa Escova, sua escova sem surpresinha. Voltamos à conjuntura. A partir de agora a gente conversa com Fernando Maia, infectologista, que vai começar nos falando, doutor Fernando, sobre a real situação da pandemia em Alagoas hoje. Hoje os números de casos estão aumentando, reflexo ainda do período eleitoral e das festas de final de ano. Muita gente, apesar de a gente nunca ter parado de ter casos, mas nós tivemos uma certa diminuição do número de casos. E aí as pessoas se descuidaram um pouco. Então, a gente vê muita gente fazendo aglomeração, a gente vê muita gente já sem usar máscara. E nesse final de ano muita gente fez isso, infelizmente. E a gente está vendo isso refletir agora com o número de casos aumentando. É algo que sempre gera preocupação, porque quanto mais casos a gente tem, maior a possibilidade da gente ter formas graves, pessoas idosas, os chamados grupos de risco, adquirir a infecção e infelizmente podem ter uma evolução ruim. E como é que a situação em termos de ocupação de leitos hospitalares? Como é que está? A ocupação está acima de 50%. Não sei dizer exatamente hoje, mas até sexta-feira a ocupação não estava lotado, é importante dizer isso. Então a gente não está com UTI lotada, nem está com internação lotada, mas o receio, se a gente não cuidar dessas medidas de proteção, é exatamente esse. É que o número de casos supere a possibilidade de atendimento. É o que se chama de colapso, né? Que é quando o sistema de saúde não consegue dar conta do total de casos que o procura. A gente tem visto cidades, por exemplo, agora, nesse final de semana, por exemplo, Manaus está sofrendo um problema muito sério. No início da pandemia, eles passaram por isso e agora estão passando novamente. O número de casos muito grande, inclusive gente morrendo porque não tem vaga na UTI, porque não consegue se internar. Eu soube de histórias terríveis de pessoas que morreram dentro do carro procurando um lugar para ser atendido e não consegue porque está tudo cheio. Aqui em Alagoas, nós, felizmente, não vivemos essa situação. Mas a gente precisa tomar sempre muito cuidado exatamente para evitar isso. Porque senão é terrível. Imagina uma pessoa morrer porque não conseguiu receber assistência médica porque estava tudo lotado. É uma situação terrível para todo mundo, né? Aliás, é comum se atribuir como uma das causas dessa retomada, chamada de retomada da pandemia, a campanha eleitoral, né? Mas eu também acho isso também. Mas só que, às vezes, eu observo que em outros países, onde não houve eleição, os casos também começaram a crescer. Qual a explicação para isso em relação a esses outros países? Bom, tem uma explicação climática nessa história aí. A gente vê, por exemplo, agora a Europa voltou a registrar um aumento importante. A Itália já estava em toque de recolher e vários outros países também. Mas lembre que lá na Europa, agora para eles é inverno. Nós estamos no verão. Toda doença respiratória, e o Covid não é diferente, gosta de clima frio. Então, quanto mais frio for o tempo, mais ele se transmite. Veja que o ano passado, a epidemia começou lá pela China, na região de Wuhan, que estava exatamente no inverno,
entrou pela Itália e pela Espanha no inverno, então por isso que teve aquele número de casos muito grande. Para nós ela chegou um pouco depois e ela veio a piorar para nós aqui em Alagoas especificamente, ela veio piorar entre abril e maio, que é exatamente a época do ano que a gente tem o aumento da doença respiratória. Nossas gripes de todo ano, resfriado, etc. E esse ano a gente teve o brinde, o Covid por cima. Então a gente teve aqueles 3 meses terríveis realmente, maio, junho e julho foram 3 meses muito complicados para a gente, mas felizmente nós não tivemos colapso. E aí depois disso, pela própria melhora climática e juntamente com os cuidados das pessoas, os casos começaram a diminuir. Depois da eleição, houve um certo relaxamento nessas medidas, a gente viu muitos casos de passeata, carreata, comício, muita gente sem máscara, observou-se um certo aumento do número de casos que depois até estabilizou, apesar que estabilizou em alta, não em baixa. Então, nós continuamos a ter um número de casos mais alto. E agora nós estamos passando o reflexo das festas de final de ano. Muita gente não quis deixar de celebrar o Natal ou celebrar o Ano Novo. E também o que está acontecendo, que eu observo, e a gente vê isso conversando com as pessoas de uma maneira geral, muita gente acha que como a vacina já está na porta, acha que já não precisa mais tomar cuidado porque a vacina já está aí. Não é bem assim. A vacina precisa chegar, precisa todo mundo ser vacinado. A gente tem uma quantidade grande de pessoas vacinadas para que a gente possa ter a tão sonhada imunidade de rebanho, que é quando você tem pelo menos 80% da população imunizada contra o vírus. Aí é que a gente vai poder deixar de usar máscara, a gente vai poder ter mais contato social, vai poder voltar a cumprimentar as pessoas, a abraçar as pessoas, que nesse momento ainda é complicada essa situação por causa disso. Então, na verdade, mesmo que a vacina chegasse hoje, a gente ainda vai usar máscara, ainda vai ter que lavar a mão, manter distanciamento por alguns meses ainda, até que a gente consiga ter esse controle e a gente possa voltar à nossa vida normal. Então, não é o momento ainda. A sua opinião sobre essa polêmica que se criou em relação à vacina, principalmente a vacina chinesa. Tem gente que diz que eu não tomo vacina chinesa de jeito nenhum. Há outros dizem que toda vacina, seja da China ou de outra localidade, ela sempre tem componente chinês. Né? Qual a opinião sobre isso? Olha, o que é que eu posso dizer sobre isso? As duas vacinas principais que estão mais na mídia atualmente, que são as duas que estão mais próximas de ser lançadas, uma é a Coronavac, que é do laboratório Sinovac da China, e a outra é a vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. As duas vacinas são muito boas e são vacinas clássicas, vamos dizer assim, são vacinas usando um método de produção já conhecido e que a gente sabe que funciona muito bem. A vacina contra, por exemplo, a vacina contra a gripe que a gente toma todo ano, H1N1, é chinesa. É chinesa. Então, quem já tomou vacina do H1N1 já tomou vacina chinesa. Uma coisa importante para se dizer, a Coronavac está sendo testada pelo Instituto Butantan e a vacina de Oxford aqui no Brasil está sendo testada pela Fiocruz. Esses dois laboratórios são laboratórios de referência internacional, são laboratórios de muita qualidade, de muito critério e que se esses laboratórios atestarem a qualidade da vacina, tome sem susto, porque são dois laboratórios que têm qualidade, que preza pela sua eficiência, pela sua competência, de modo que não tenha medo de tomar vacina, independente se veio da China ou não, se ela foi testada por um laboratório de referência, como são esses dois laboratórios, então tome a sua vacina sem susto de ser feliz. Vacina é uma ferramenta extremamente importante. Eu até me arrisco a dizer que a grande conquista científica da humanidade de todos os tempos, se eu pudesse escolher uma, eu escolheria a vacina. Certo? São incontáveis as pessoas que não morreram e as sequelas que não aconteceram porque as pessoas foram vacinadas. A gente tem muitas doenças que hoje não existem mais por causa da vacina. Um exemplo clássico, a varíola. Quem tem menos cabelo na cabeça lembra disso, os mais novos não lembram não. Mas a varíola, o pessoal chama de bexiga louca, era uma doença terrível, causava sequelas graves, matava. Não existe mais varíola no mundo. Por quê? Por causa da vacina. Outras doenças que têm uma capacidade grande de causar dano importante, por exemplo, tétano, febre amarela, sarampo, rubéola, todas foram controladas por vacina. Então, quer dizer, vacina é uma ferramenta extremamente importante. E essa vacina veio para somar. Eu mesmo eu sou o primeiro da fila. Quando chegar, eu quero ser o primeiro a ser vacinado. Eu gosto e recomendo. Agora, vai haver restrições
em relação à idade, não é isso? As pessoas mais jovens não vão ter direito, pelo menos no primeiro momento, à vacina. Por que a ciência adota, os cientistas adotam esse critério? Na verdade, assim, a vacina, pelo que ter sido testada, ela é muito eficiente em adultos, de uma maneira geral, em pessoas maiores de 15 anos. Mas aí nós temos um problema de logística para poder vacinar todo mundo. O Programa Nacional de Imunizações, o programa brasileiro, é um programa modelo mundial. Nenhum país do mundo tem a capacidade de mobilização que o programa brasileiro tem. Muita gente fala assim, Cuba tem um modelo excelente, consegue vacinar. Cuba é uma ilha desse tamanho, tem 2 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um país continental, com regiões geográficas distintas, com realidades totalmente diferentes e 200 milhões de pessoas. Então, é uma estratégia de mobilização muito maior que exige. E a gente consegue. Então, é uma questão de prioridade. Assim, primeiro, porque você não vai ter todas as vacinas para vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Isso é um ponto. As vacinas vão chegando, à medida que vão sendo produzidas, vão sendo entregues. Então, essa estratégia já provou ser uma estratégia muito boa. Você vacina primeiro os grupos chamados grupos prioritários. Quais são os grupos prioritários? São os grupos que têm maior risco de fazer forma grave e aqueles que estão mais expostos e, portanto, podem ser veículos de transmissão. Por isso é que se vacina primeiro os profissionais de saúde, porque a gente está na linha de frente, então a gente tem maior risco de se contaminar, os idosos e os imunodeprimidos. Então, são pessoas que têm maior risco de fazer forma grave. Na hora que você vacina essa turma, que tem a maior capacidade de fazer forma grave, aí você começa a vacinar o restante da população, até chegar, deixa por último, aqueles que têm menor risco de fazer forma grave e, portanto, menor risco e também menor risco de adoecer, por menos exposição. E aí a gente consegue vacinar todo mundo. Agora, isso vai demorar alguns meses, para a gente conseguir fazer isso, vai demorar alguns meses. E também por um motivo óbvio, nós estamos falando de uma doença respiratória. Se você mandar todo mundo se vacinar de uma vez, você vai ter aglomeração no local de vacinação. E aí você vai ter mais casos de pessoas que pegaram o Covid porque foram se vacinar. É um contrassenso, né? Então você vai vacinando aos poucos, vai vacinando por grupos, que aí você consegue vacinar todo mundo e em alguns meses nós vamos ter essa proteção vacinal, assim espero. Algumas situações específicas, vamos comentar a partir de agora. Por exemplo, o uso da máscara, né? Oriente que se tem de usar sempre a máscara. Coisa e tal. Agora, por exemplo, ambiente aberto. Pessoas que costumam fazer caminhada em áreas abertas, que costumam frequentar praia. Quais são as recomendações? Pronto, a recomendação é assim, todo mundo deve usar máscara, porque na hora que você está todo mundo de máscara, você diminui a transmissão e diminui também a recepção do vírus. Então, se você não está doente, você evita pegar, ou se você está doente e não sabe, evita transmitir. Então, todo mundo deve usar máscara. E em ambiente aberto, praia, por exemplo, a possibilidade de transmissão é menor. Se o ambiente é ao ar livre, o vírus se dissipa com mais facilidade. Qual é a ideia de usar máscara ao ar livre? Se você vai andar, por exemplo, vai caminhar na praia, por exemplo, com outra pessoa, então você vai ficar próximo, então você deve usar máscara. Se você vai ficar sozinho, em princípio não precisa. Mas se você ou se você vai para a praia, por exemplo, você vai ficar num local que tem muita gente à volta, você vai ficar ali parado ali na sua barraquinha, por exemplo, tem muita gente à volta. Você deve usar máscara nessa situação. Porque apesar de estar ao ar livre, mas se você ficar próximo de outras pessoas, então isso aumenta o risco de pegar. Então a ideia é essa, se você vai fazer exercício ao ar livre, sozinho, em princípio não precisa. Mas se você vai andar, por exemplo, você vai andar acompanhado, ou você vai fazer exercício, vai jogar futebol, por exemplo, é uma situação em que você tem muito contato próximo, mesmo ao ar livre, você fica muito tempo próximo das outras pessoas. Então, realmente, esse é um momento em que pode haver contágio. Em ambiente fechado, com certeza é pior. Quanto menos circulação de ar, pior. Então, o ar livre é sempre melhor porque o próprio vento espalha o vírus e é mais difícil de haver transmissão. Então, nós estamos vivendo um momento difícil ainda, nesse sentido. Porque muitas coisas do dia a dia que a gente faz, normalmente a gente não está podendo fazer ainda. E nessa brincadeira já vai um ano, né? O primeiro caso aqui em Alagoas já foi lá em março, né? O primeiro caso no Brasil foi em fevereiro. Um instante passa e a gente está nessa luta há quase um ano, na verdade, né? No caso, o senhor se referiu agora há pouco do futebol e de outros esportes coletivos, é recomendável usar máscara?
para a prática dessa atividade? Veja, o ideal seria que todo mundo fazer como no futebol profissional, né? Todo mundo, o pessoal dos clubes de futebol testam regularmente e antes de cada jogo importante eles todos são testados, os jogadores e a equipe técnica também. O pessoal que joga futebol no final de semana na brincadeira não vai fazer isso de sempre, né? Então é algo a se pensar. Ou todo mundo está testado para estar negativo, ou de preferência deve-se usar máscara, porque assim, numa situação de aglomeração, basta uma pessoa contaminada, todo mundo pega. Estou cansado de ver exemplos de pessoas que se protegeram bastante, mas foram num evento, eu tirei a máscara um pouquinho porque eu fui no churrasco, fui comer um churrasco, aí tirei a máscara, pronto, isso é o suficiente para contaminar. Então o ideal, se você tem dúvida se naquele grupo de pessoas, no jogo de futebol, por exemplo, pode haver aglomeração e pode haver contaminação, é melhor não ir jogar bola. Deixa mais para frente. Depois da vacina você desconta, joga todo o futebol que você quiser. Mas nesse momento realmente é perigoso. E qual a orientação para o uso da máscara para a pessoa que está dirigindo? Ele sozinho e ele com outras pessoas no carro? Bom, se a pessoa tá sozinha no carro, em princípio não precisa, né? Pode tirar a máscara dentro do carro, o vidro fechado, o vidro aberto, mas se você está sozinho, em princípio não precisa. Mas se você está com outras pessoas, por exemplo, motorista de aplicativo, motorista de táxi, que está sempre com pessoas diferentes no carro, qual é o ideal? É que todo mundo use máscara e vidro aberto. Nesse contexto, o ar-condicionado não é interessante, porque dificulta a circulação do ar. Então, o ideal é que realmente que todo mundo use máscara e, de preferência, manter a janela aberta, álcool gel ao sair do carro, e isso diminui muito o risco de contaminação. Deve-se evitar ambiente fechado, vidro fechado e ar-condicionado. E qual é a recomendação para o uso de elevadores? Também a recomendação é semelhante ao do carro. Preferencialmente não use. Se puder usar a escada, melhor. Décimo andar não tem como subir. O ideal é que você ande no elevador sozinho, certo? Porque no elevador é mais difícil você manter o distanciamento social. Mesmo, por exemplo, 4 pessoas no elevador, uma em cada canto. Mas tem elevadores pequenos que não se consegue manter a distância mínima de 1,5 m. Então, o ideal nessa situação também é que cada um fique no seu cantinho, todo mundo de máscara, mas se você puder evitar o elevador, é melhor. É melhor fazer um exercíciozinho, tentar ir de escada, que é mais saudável. Ok, nosso muito obrigado ao infectologista Fernando Maia pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.